Olá pessoal, boa noite. Dando início ao primeiro vídeo dos inúmeros que eu estou devendo para vocês. E começando com nutrição nos ciclos da vida, começando com gestação. Eu destaquei lá em cima, nesse conteúdo que eu mandei para vocês, que um dos fatores mais importantes para que se tenha uma vida longa e se adie ao máximo o aparecimento de doenças, para que se tenha uma vida longa e com qualidade, um dos fatores principais é a alimentação, né? E a gente precisa ter cuidados com a alimentação desde a fase intrauterina, né? Desde a infância até o final da vida mesmo. E todos esses ciclos, eles demandam necessidades nutricionais especiais, demandam necessidades específicas para cada fase. A gente comecei falando de gestação, né? A gestação, ela demanda muitas necessidades especiais, necessidades nutricionais especiais, necessidades de micronutrientes especiais e merece uma atenção especial por nossa parte dos profissionais de saúde. A gestação, ela requer esses cuidados especiais não só para a mãe, mas como também para a formação do feto. Inclusive já falamos disso, alguns de vocês já falaram um pouco disso quando falaram lá dos minerais. Então, para começar a entender isso, a gente vai falar um pouquinho das alterações que o organismo de uma gestante passa. Então, eles apresentam alterações gustativas e olfativas. Isso influencia muito nas escolhas alimentares e na qualidade da ingestão, qualidade da alimentação da ingestão dessa mãe, né? Mostra um paladar menos sensível para o sal, ou pode resultar uma ingestão maior de alimentos salgados. Muita insensibilidade a odores, né? Não pode sentir o cheiro da comida que já está enjoando. Tem toda essa questão também. Tem as náuseas, os vômitos. Isso traz essa dificuldade para essa alimentação mais saudável na gestação. Pode ser que algumas gestantes vão dar preferência a alguns alimentos somente, porque é só o que elas conseguem comer. Ou fazer isso, ter essas fases diferentes durante a gestação. Tal período está comendo só isso, depois enjoa, vai comer mais só um outro alimento, não tendo assim essa alimentação equilibrada. Ela precisa também de uma maior quantidade de energia, né? Por conta da placenta, da manutenção dos tecidos, dos novos tecidos que estão se formando, do bebê. Então, ela tem uma fase em que ela precisa de mais energia e se ela não ingerir adequadamente, então vai ter uma deficiência ali. Então, o aumento do volume plasmático também, ele promove uma diluição fisiológica das hemácias, que a gente já viu lá em anemia, né, como é que as anemias acontecem. E isso também acaba trazendo como consequência a anemia para essa gestante. E outras alterações fisiológicas também, elas afetam os requerimentos nutricionais de alguns nutrientes, como a vitamina C, como o ácido fólico, a vitamina B12 e a B6 também. Aumenta também a insulina plasmática. Isso acaba trazendo como consequência uma intolerância à glucose, né, uma resistência à glucose, e isso acaba gerando uma diabetes gestacional, e logo passa. É só uma condição fisiológica desse período de gestação, por questões hormonais mesmo. Então, as principais alterações na gestação, resumindo, as alterações gustativas, que é as que eu falei, né? Diminuição de paladar, sensibilidade para alguns sabores,
aumento para o amargo, por exemplo. Outra alteração, diminuição das vitaminas C, B12 e ácido fólico e B6. Aumento da insulina plasmática e tolerância à glicose, né, que gera um quadro de diabetes gestacional. Aumento da absorção de cálcio e ferro, já são algo mais que precisa. Constipação intestinal, né, é muito comum também, por conta do crescimento ali do feto. A flatulência também, os gases. Náuseas e vômitos, o mais comum, né, em todos. Pirose é azia, azia, desconfortos estomacais. Anemia. Hipertensão também. Os gestantes apresentam hipertensão, são risco. A diabetes gestacional, a gente já falou, e a picamalácia. A picamalácia é o desejo por algo, coisas estranhas, que não são exatamente um alimento. Por exemplo, a vontade de comer sabão, né? Vamos supor que a mãe tem vontade de comer sabão. Então, esse é picamalácia, é esse desejo por esses alimentos estranhos ou coisas que nem sequer são alimentos. Avaliação nutricional, avaliação do estado nutricional dessa gestante é muito importante. Eu acho que temos mães no grupo, né? Quando a gente faz o pré-natal, o acompanhamento nutricional está sempre lá, aquela curvinha que tem lá na cadernetinha de gestante, elas estão sempre sendo observadas e estamos sempre sendo informadas se estamos com baixo peso, com o peso aumentado, se precisamos manter peso, se precisamos ganhar mais peso. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Essa parte do diagnóstico nutricional da gestante. E de acordo com esse diagnóstico, medidas precisam ser tomadas, o acompanhamento precisa ser feito, né, quanto a esse estado nutricional da gestante. E o IMC, que é o principal instrumento, né, de se definir o estado nutricional. O IMC, ele é calculado com peso e altura, divide a altura ao quadrado e divide, né, esse peso por essa altura ao quadrado. Então vai dar um valor, e isso vai ver numa tabela de classificação em que classificação aquele valor se enquadra. Por exemplo, se está com baixo peso, se está com peso adequado ou se está com peso ideal. Como eu estou gravando agora para vocês, eu aparecendo sem aparecer a tela do computador, não tem como eu mostrar agora o gráfico. Posso até mostrar, mas vai estar invertido. Esse gráfico aqui, vocês podem acompanhar melhor no material de vocês. Esse gráfico, dos dois lados, esquerdo e direito, ele tem os valores. Os valores que começam do 17, vai para o 17,5. Esses valores, eles são o IMC, que é esse valor encontrado da divisão do peso pela altura ao quadrado. E na linha de baixo, as semanas de gestação. Por exemplo, como que você vai traçar a curva? Você vai pegar a semana em que a gestante está, subir, fazer o pontinho, subindo até o IMC que ela está. E você vai ver onde que esse pontinho está. Se ele está no BP, que é o baixo peso, se ele está no adequado, que é o peso adequado, no A é BP, é baixo peso, no A é o adequado, no S é o sobrepeso, ou lá em obesidade, no último do topo, que é já mais sério, né? Tem que tomar mais cuidado, porque já está em obesidade na gestação.
Quais que são as recomendações nutricionais para gestante? Lembrando que a alimentação saudável, balanceada e indicada em todas as fases da vida, né? Alguns momentos, algumas necessidades especiais, mas a alimentação balanceada, rica de todos os nutrientes é indicada em todas as fases da vida. Mas eu coloquei um quadro com as principais recomendações para gestantes, né? As recomendações de calorias, de carboidratos, os grupos alimentares, os nutrientes e alguns exemplos de fontes alimentares também. É importante destacar também que é difícil atingir os requerimentos de ferro e ácido fólico com a alimentação, né? Por mais que se tenha essa alimentação balanceada, rica em todos os macro e micronutrientes, é difícil atingir esses requerimentos de ferro e cálcio nesse período gestacional, somente por meio dessa alimentação. Por isso que é necessário a suplementação com o sulfato ferroso e o ácido fólico, que geralmente já se recebe na saúde pública, né? Quando você inicia o pré-natal, dificilmente você não recebe estes medicamentos. O ácido fólico principalmente, o ferro às vezes não, mas o ácido fólico sim. E aqui eu coloquei também algumas orientações quanto a essas intercorrências gestacionais, né? As principais situações que eu coloquei lá acima. Então, para a constipação, orientar a gestante ao aumento da ingestão de líquidos, de água, que é um problema, né? Porque a gestante, quando está com enjoo, quanto mais bebe, mais dá vontade de vomitar. Mas a gestão de frutas também, de verduras, as frutas com bagaço, com casca, para estar aumentando a oferta de fibras. Evitar o excesso de biscoitos, massas, doces. E também praticar atividade física, né, dentro do possível para uma gestação, de preferência orientada para um profissional. A flatulência é orientar a permanecer muito tempo, não permanecer muito tempo na mesma posição, evitar líquidos junto com as refeições, e isso também já ajuda muito nos vômitos, evitar os líquidos durante a refeição, para estar evitando a ocorrência de vômitos. Mastigar bem os alimentos e evitar alguns alimentos flatulentos, por exemplo, repolho, não lembro aqui de outro agora, mas esses que produzem esses gases. As náuseas e vômitos, orientar o fracionamento das refeições, 6 refeições, mesmo que faça pequenos volumes de refeições, mas fracionar, por exemplo, não comer muito no arroz e muito no jantar e não comer no restante do dia. Então, fracionar essas refeições, né, para estar evitando esses enjoos, não comer muito. E comer alimentos sólidos e secos pela manhã, né, traz um alívio nas náuseas, que o principal período de náuseas é pela manhã, nesse período de gestação. Por exemplo, um biscoito, creme cracker, uma torrada, nesse período da manhã. A pirose, que é a azia, é a mesma, segue as mesmas orientações, evitar comer muito em algumas refeições e fracionar essas refeições, né, dividir melhor. Chá preto, café, essas bebidas com gases, refrigerantes devem ser evitadas também. As hemorroidas, no caso que a constipação intestinal leva a isso. Ingerir bastante líquido também, longe do horário das refeições. Preferir os temperos naturais, né? Tá evitando condimentos, outros temperos fortes, pimentas. Anemia, reforçar, né, o consumo dos alimentos ricos em ferros, principalmente de origem animal, como eu falei lá, são os mais ricos em ferros, os que o nosso corpo absorve melhor.
E evitar também os alimentos que podem interferir nessa absorção, como o chá preto, chá mate, eles interferem nessa absorção do ferro, aumentar o consumo de alimentos como de vitamina C, por exemplo, a laranja, o limão, o caju, para estar favorecendo a absorção desses alimentos ricos em ferro. A hipertensão já é um caso mais sério, então a paciente já deve passar por um nutricionista mesmo para ter uma alimentação orientada específica, um caso acompanhado mesmo por esse profissional, assim como a diabetes gestacional também. Mas incentivar o consumo de vegetais folhosos, vegetais variados, consumir alimentos ricos em zinco, em ômega 3. E esses alimentos são todos naquela tabela lá em cima. E para finalizar, falando um pouco de lactação. Creio que todo profissional de saúde saiba hoje que o leite materno é o principal alimento assim, para o bebê e que ele só precisa dele até os 6 meses de vida. É muito comum ainda a gente encontrar mães que têm muitas dúvidas em relação a isso. Então é tarefa do profissional de saúde, no caso nosso, de vocês, estar orientando as importâncias desse aleitamento materno. Eu coloquei no material de vocês um quadrozinho em que destaca a importância dos aleitamentos maternos para a mãe e para o bebê, né? Não é importante para a mãe também. E a gente está informando e desmistificando algumas questões, alguns mitos, alguns tabus que elas têm em relação à alimentação, à amamentação também. Então, nesse período também, a recomendação é manter uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em todos os macro, micronutrientes, uma alimentação com verduras, com vegetais, com frutas.